Bora bater um papo sobre imagem de escultura? Um tema polêmico, porém eu creio que vai ser bênção na vida de vocês. Amém? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. Ah, e também compartilhe com os amigos, com a família e com todos que vocês quiserem. E para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E também abre comigo a tua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 29, que diz assim: Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Aqui Deus deixa bem claro em Êxodo, que faz parte do livro da lei, sobre falsos deuses. Naquela época era muito comum o paganismo. Para falar um pouco sobre Êxodo, nós precisamos entender o que acontecia naquela época. E naquela época havia muito forte o paganismo. Havia muitos falsos deuses. O paganismo era muito forte em todo o mundo, totalmente diferente do que é nos dias de hoje. E naquela época, para se referir a algum deus, teria que haver uma escultura representando este deus. Mas os pagãos, eles não viam a escultura como uma representação dos deuses, mas sim o próprio Deus, no caso o Deus falso que eles seguiam. Então, Deus, conhecendo o coração do ser humano e sabendo que naquela época era muito comum essa adoração por imagens, Deus ele proibiu então em Êxodo a criação de imagens, pois o Deus de Israel é um Deus diferente, ele é o Deus verdadeiro. Ele não é um Deus que é representado numa imagem, ele não é o Deus que é a imagem, percebe? Então, o problema não está tanto na imagem em si, mas o problema está na idolatria. A idolatria daquele povo era muito grande. A maioria do povo era pagão e havia poucos que criam no verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Mas como hoje vivemos tempos diferentes, como é que fica essa questão das imagens de escultura? Hoje não é tão comum, principalmente no Ocidente, haver uma imagem que represente alguma divindade. Isso não é comum aqui no Ocidente. O que acontece são algumas igrejas católicas ou históricas, que não são católicas, porém igrejas históricas evangélicas que fazem imagens representando a Bíblia, algum personagem bíblico, enfim. Isso tem a ver com o que Deus está falando em Êxodo? Não, não tem a ver. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm imagens nos dias de hoje, normalmente elas não adoram a imagem. Pode haver exceções, sim, de pessoas que adorem a imagem em si. Claro que há idolatria. O mundo jaz do maligno. Porém, o intuito, a maioria das vezes, é apenas uma representação. A maioria das pessoas sabem que o Deus não está ali na imagem em si. Então, o maior problema, quando tu se refere à imagem, é a idolatria. Há um intuito idólatra ao analisar aquela imagem? Nós precisamos nos questionar isso. Se tu acha que uma imagem de gesso tem poder de fazer milagres, aí está a idolatria. Mas se tu tem consciência que é apenas uma imagem de representação, uma arte ou uma fotografia em forma de escultura, aí não tem problema. É como se tu tem uma foto, por exemplo, de um ente querido teu, ou tu faz algum desenho. Qual é o intuito?
quando tu tem essa foto, quando tu desenha no caderno alguma imagem? É adorar aquilo que tu criou, aquilo que tu está vendo? Qual é o intuito do teu coração? Nós precisamos nos questionar. Obviamente que há igrejas que têm tantas imagens que podem acabar atraindo pessoas idólatras. Claro, eu não posso negar isso, porque isso infelizmente acontece. Como eu falei antes, e como a própria Bíblia fala, o mundo jaz do maligno e o coração do homem tende sim a ser idólatra. Porém, nós precisamos analisar e perceber que o problema não está na imagem em si, mas sim no coração corrupto do homem, do ser humano. Sabe, é muito comum nós evangélicos, eu tô falando nós porque eu sou evangélica, enfim, eu não quero só julgar os outros, enfim, vocês entenderam. É muito comum no ambiente evangélico, hoje está um pouco diferente, mas há muito tempo atrás, achar que os católicos são idólatras por conta das imagens. É muito comum, muito comum haver esse tipo de pensamento por achar que a imagem em si faz com que a pessoa seja idólatra. Tá errado esse pensamento, porque primeiramente, a construção, a história dessas imagens, porque é muitos anos de história que há esse tipo de representação na igreja, o intuito primeiramente era um intuito artístico. Era uma espécie de Bíblia aberta para os leigos. Porque vocês analisam as imagens, há uma sequência bíblica quando tu analisa as imagens nas paredes, nos vidros, enfim, há uma sequência bíblica. E o intuito não era com que a pessoa viesse a adorar aquelas imagens, mas sim aprender e também para enfeitar o ambiente, para ser um ambiente bonito, porque realmente é um ambiente bonito, né? É um ambiente bem artístico, colorido. E este era o intuito no começo. Porém, obviamente, como ser humano tem o seu coração falho, pode haver sim ter aparecido pessoas que adorassem essas imagens. Há sim, infelizmente, pessoas que se ajoelham diante das imagens, acreditam que aquela imagem de gesso vai fazer algum tipo de milagre. Há sim pessoas, infelizmente não dá para negar. Há idolatria neste meio, sim. Porém, as pessoas é que estão erradas em idolatrar esse tipo de imagem. As pessoas que estão erradas. O intuito não é a adoração a essas imagens. O intuito é outro. É um intuito de ensino, um intuito artístico, sabe? E então a gente precisa ter muito cuidado ao analisar esse tipo de situação. Nós precisamos entender que tudo depende do coração de cada um. Obviamente, um coração convertido a Cristo Jesus não vai querer fazer esse tipo de coisa, de se ajoelhar a imagens, a fazer procissão com imagens. Quem tem o coração convertido não vai querer isso. Então, tudo depende de cada um. Tudo depende do coração de cada pessoa. Se é um coração convertido ou um coração não convertido. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Então, o assunto de hoje foi esse. Foi um bate-papo sobre idolatria, sobre imagens. E é isso então, gurizada. Espero que este assunto tenha sido uma bênção na tua vida, em nome de Jesus. E comenta aqui embaixo o que tu achou deste assunto. Bora bater um papo sobre isso. Quem sabe eu faço uma parte 2 pra gente bater um papo maior sobre este assunto, porque é um assunto que tem bastante pano pra manga. E que a gente saiba que o nosso coração, ele tende ao mal. E que nós precisamos todo dia da misericórdia de Deus, que nós saibamos entregar a direção de nossas vidas a Deus. E o Espírito Santo nos mostrará todas as coisas. Ele irá nos guiar em todas as coisas. Amém? Deus abençoe, um beijão e até a próxima. Se tu esqueceu de deixar o like, já deixa aquele like, comenta aqui embaixo pra gente bater um papo e se inscreve se tu não é inscrito e compartilhe com os amigos, com a família, naquele grupo de amigos, naquele grupo da família, enfim, grupo da faculdade. Todos os grupos que tu tiver, compartilhe lá. E é isso. E se tu quer me mandar o teu testemunho para vir ao ar neste canal às 16 horas, quarta-feira,
Me manda o teu testemunho para este e-mail que está aqui embaixo. Tchau, tchau!